Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também, assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. Você já deve ter visto um vídeo aqui no canal que era o seguinte: os impactos causados pelo crescimento do agronegócio no Brasil. Na verdade, os impactos ambientais causados pelo crescimento do agronegócio no Brasil. Hoje, aqui, não vamos falar sobre os impactos ambientais, mas sobre outros impactos econômicos, políticos, sociais, culturais, tudo isso, certo? Imagina o seguinte, na introdução, você pode trazer uma referência à cultura pop, à cultura de massa, uma referência da televisão, falando sobre a novela Pantanal, logo no primeiro período, certo? Pantanal, novela Pantanal, que se passa ali no centro-oeste brasileiro, se passa ali no Mato Grosso do Sul. Depois você fala o que isso tem a ver com a realidade. Tem muita gente comentando uma comparação, uma espécie de comparação entre as duas versões da novela. A primeira, quase 30 anos atrás, e essa de agora. E muita gente diz que 30 anos atrás a paisagem era bem mais densa, era uma paisagem bem mais forte, bem mais verde do que a gente está conseguindo ver nos dias de hoje. São os impactos o quê? São os impactos ambientais, mas que não deixam também de afetar outras instâncias, beleza? E logo depois vem o quê? Vem os seus argumentos. Que outras instâncias são essas afetadas? Você pode pensar, por exemplo, no impacto econômico que vem a ser um monopólio. O Brasil vive um período de desindustrialização, de enfraquecimento no setor de serviços também. E isso talvez muito se deva ao grande apelo que o agro tem, certo? O agro acaba monopolizando, acaba exercendo uma forte influência sobre a economia de muitos estados brasileiros, tá vendo? Esse é um primeiro ponto. Tem até essa notícia aqui, você vê uma paisagem gigantesca ocupada por plantações e só uma pessoa ali trabalhando, tá vendo? Pelo jeito, nem gera tantos empregos assim quanto uma indústria, por exemplo, geraria, quanto o setor de serviços também geraria. Uma outra questão, agora o impacto social, falar sobre conflitos indígenas muitas vezes norteados, muitas vezes incentivados por disputa por terras. Muitos índios acabam morrendo. A gente tem inúmeras notícias sobre isso, mesmo nos meios de comunicação de massa, nas últimas semanas. Mais uma possibilidade, falar sobre a indústria cultural, como o agronegócio acaba influenciando na indústria cultural. Você acha que, por exemplo, Gustavo Lima e você, se a gente observar a música sertaneja de hoje, o dito sertanejo universitário, vem a ser o quê? Os filhos do agronegócio, aquelas gerações posteriores, as gerações que pegaram na enxada, que pegaram pesado mesmo e hoje estão colhendo os frutos que vão de um Camaro amarelo até festa de rodeio, entre outras, né? E a indústria cultural acaba exercendo forte influência, recebendo, perdão, forte influência desse agronegócio, como o sertanejo, como as festas de rodeio, beleza? A gente tem inúmeros exemplos aí. Depois, o agronegócio acaba exercendo também forte influência na educação. Daqui a pouco eu vou explicar melhor isso. Na verdade, eu vou explicar agora. Por exemplo, a Turma da Mônica. A Turma da Mônica já fez gibis especiais celebrando o agronegócio, né? É como se, até como o Gregório do Vivier falou, é como se o Chico Bento virasse amigo do Inholau. E, infelizmente, não estão nem aí pro Papa Capim, coitado. Muito provavelmente perdeu lá a terrinha dele. Lá em 96, a Globo teve até uma novela que colocava em pauta a questão do agronegócio, lá, a questão de criação de boi, a novela Rei do Gado, que de certa forma é mencionada várias vezes nesse remake, nessa refeitura da novela Pantanal. Beleza? Olha só isso, tá vendo? O agronegócio, a pecuária, incentivando, influenciando até um meio de comunicação de massa como a televisão, como a Rede Globo. E muitos outros setores são prejudicados com isso, conforme a gente já conversou, certo? A indústria cultural, a educação, a outras indústrias, outras formas de economia e a própria saúde da população. Mas vai dizer que você confia totalmente em transgênico. A gente sabe muito bem que os transgênicos têm uma série de efeitos. Neil Young, inclusive, já fez um disco inteirinho falando sobre os transgênicos. Os transgênicos podem acentuar, inclusive, problemas sociais gravíssimos, tal qual a fome. Vai dizer que você come soja, tá vendo? Uma monocultura como a soja, uma cultura da soja que muitas vezes acaba exercendo, acaba se configurando como uma monocultura em muitos estados e muitas regiões brasileiras,
tem como alvo principal o mercado externo e não o mercado interno. Aí como é que pode? O Brasil, um grande exportador de alimentos, ainda tem grande parte de sua população passando fome. Para praticamente um que a gente chama um paradoxo alimentar, certo? Grande parte da população passando fome. Ou então, aquele tipo de coisa. Tem a super safra de um determinado vegetal, sei lá, de cenoura. O preço vai baixar? Lógico que não. Muitas vezes jogam até fora para não baixar o preço, certo? Enfim, espero que você tenha compreendido aqui a mensagem. Pode trocar uma ideia comigo aí pelos comentários. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.